Vamos dar uma olhada agora num quadro do Van Gogh que cria uma espécie de contraste com o que a gente tinha visto do Rubens anteriormente. O Rubens, a gente viu que ele pensava, antes de tudo, na estrutura de claro escuro do quadro. Ele começava o quadro pelos aqueles marrons, desdobrando o desenho linear, né, e a dinâmica das manchas. Se a gente observar esse quadro do Van Gogh, a gente percebe logo uma atitude bem distinta, né? Porque não há um desenho prévio, o desenho é feito com as próprias cores. Vamos dar uma revisada nisso, retomando aqui a estrutura do balão de cor. O balão de cor, a gente viu que o eixo dele não é perpendicular, justamente porque o amarelo é mais próximo ali das áreas de mais luz da composição, né? Ele está mais próximo ali dos brancos do que os vermelhos ou do que os azuis. Então, na realidade, quando o pintor faz esse movimento aqui da dinâmica de matiz, ele está escurecendo, né? Ele está fazendo um movimento de claro-escuro também. Não precisa necessariamente ser esse claro-escuro ser feito pelos marrons primeiro, e sim, ao desdobrar a dinâmica de cor, na realidade há uma interferência ali na dinâmica de matiz que vai culminar ali nos tons de violeta, né? Esses violetas, na prática da pintura, ali, das cores opacas, é até mais escuro ali do que a nossa representação abstrata. Eu vou aproveitar aqui e puxar um esquema que eu fiz para um outro texto. Se a gente misturar ali o vermelho com o azul, né? Se a gente fizer essa mescla, a gente tem um tom violáceo que na verdade é um marrom. Ele só funciona como violeta se eu misturar ele com branco ou se eu der uma aguadinha sobre um fundo branco. Senão ele vai virar um marrom bem escuro, quase no tom mais baixo de um preto. Bem, é isso que a gente percebe que o Van Gogh está levantando aí como tema plástico do quadro, né? Ele desenvolve aí praticamente um exercício para si mesmo, focado ali no centro do eixo dos amarelos, né? E vai utilizar ali os desdobramentos matiz como um movimento de escurecer esse amarelo sem utilizar ali dos recursos usuais, que seria a mistura dos marrons que são mais tradicionais, né? Por um lado, a gente teria esse desdobramento passando pelos tons alaranjados, né? Os tons quentes, que vão na direção dos tons de vermelho mais fechado. Aqui mesmo nesse detalhe a gente vê os tons bem alaranjados, aí ele vai até entrar com linhazinhas, uns pequenos toques mais avermelhados até chegar naquele marrom que a gente viu, que na realidade é o violeta, né? Então ele faz esse caminho, né, do laranja até chegar ao vermelho e do vermelho para o violeta, aproveitando essa dinâmica de matiz no sentido de escurecer ali e desenhar as formas do quadro. O outro caminho seria o dos verdes, né? A gente tem a estrutura toda dos verdes, amarelos, ligeiramente esverdeados, que vão abaixando, né, até chegar nos tons de azul. Quando ele chega no azul, na realidade ele não usa um azul fechado, escuro, ele mistura ali, os azuis dele, todo desse quadro são misturados com branco. Ele retoma a luminosidade, criando ali uma contradição ali do princípio plástico do quadro como um todo, né? E o violeta, esses tons aqui mais violáceos, né, essas notas pequenas aqui assim, né, esses tons todos marronados, quase pretos, né? Se ele sujar isso aqui com um pouquinho de branco, ele tem esses tons ligeiramente avioletados dessas luzes das uvas, né? São uvas aqui no caso, né, que estão sendo trabalhado, tem um cacho de uvas aqui em cima, com tons alaranjados, esverdeados, mais francamente esverdeados, e aí ele pega esses marronzinhos aqui, suja na palheta mesmo, com um pouco de branco, vai gerar esses tons ligeiramente violáceos. Ele não entra com violeta muito forte, porque o contexto todo é amarelado, o violeta é a complementar e ele ia dar um salto ali violento dentro da estrutura do quadro. E provavelmente ele pode até ter ensaiado isso e optou ali por reduzir essa tensão de complementar. Outro fato importante da gente ressaltar é
o fato de que ao utilizar ali o amarelo como eixo, a gente elimina, né, o problema das três cores criarem ritmos autônomos, que é sempre um pouco mais complicado de raciocinar as composições, né? Ao utilizar o amarelo como cor central, como contexto corregente, né, da estrutura do quadro, a gente pode perfeitamente pensar numa dinâmica de quentes para um lado, de frios para o outro, que é uma dualidade mais fácil de organizar, tal como o preto e branco, né? A gente teria esses dois extremos e isso facilita ali na hora de pensar e de organizar a estrutura de composição do quadro. Mas o Van Gogh não começa a desdobrar esse pensamento logo no início do seu trabalho. Esse trabalho que é da fase inicial se assemelha muito ao pensamento desenvolvido ali pelo Rubens, né? De saída eu queria só comentar rapidamente que não é um fundo amarelo, ele utiliza aqui esse fundo aqui que na realidade é um terra verde com branco, né? Amarelo ocre com preto e branco, né? Dando um tom acinzentado variável, né? Não chega a ser frio azulado. Mas a dinâmica, a organização de cor do quadro é toda centrada em cima do eixo dos amarelos. A gente vê na vegetação toda aqui, nesse movimento todo, esses terras de siena que oscilam, ora mais quentes alaranjados, ora mais tons mais sienas mais esverdeados, que é aquele movimento tradicional de pegar o amarelo e escurecer ele com o marrom, né? Os marrons a gente vê aqui. Se quiser um escurecimento sem balançar o matiz, é um marrom equilibrado. Se esse marrom tiver mais vermelho, ele vai começar a esquentar esse terra de siena. Se ele tiver mais azul, ele vai começar a esfriar esse terra de siena. E ele faz esse jogo, né, essa brincadeira. A gente tem tons mais verdeados aqui, mais alaranjados, até chegar nesse canto aqui, por exemplo, que tem uma vibração de cor mais alta, né? A gente sente os azuis mais fortes e os vermelhos mais saturados também. Digo de nota também essa região daqui, né, dentro dos escuros, né, ele faz o mesmo movimento, né, vermelho com preto dá o marrom, então ele começa a brincar ali com vermelho e preto, desdobrando esses tons amarronados, e acaba, aqui ele botou até uma tensãozinha de complementar entre vermelho e verde, e acaba chegando nesse tom de azul saturado ali também vindo de uma base escura, preta, fazendo assim com que o azul ganhe em luminosidade. Mas no todo a gente percebe que é uma estrutura mais tonal mesmo. Ele está preocupado antes com claro-escuro, né, com a dinâmica de claro-escuro do quadro, do que em criar uma dinâmica de matiz, uma dinâmica de cor. Apesar de já estar ali ensaiando, sempre que a gente tiver esses jogos assim de tons alaranjados e esverdeados, né, esse balanço inicial ali do verde com laranja, na realidade o amarelo está no meio, né? Então o amarelo serve como eixo e vai esquentar para um lado, esfriar para o outro. Isso é um jogo tradicional. Do verde a gente pula para o azul, chega ao extremo do azul, o azul funcionará como um ponto de chegada, um ponto extremo dessa dinâmica, e pelo outro lado os vermelhos vão funcionar como pontos de chegada da dinâmica dos quentes. Agora sim, um quadro onde isso é explorado aí até o limite, né, até as suas amplas possibilidades, né? O eixo é evidente que é o amarelo, né? A gente tem esses tons aqui amarelos esverdeados e amarelo alaranjados, quase no limite, né? O amarelo começa a esverdear, começa a alaranjar, até se transformar num verde mais franco e num laranja mais franco, né? Você vê, por exemplo, esse amarelo aqui, ele não é nem quente nem frio. Esse aqui já é mais puxando para os quentes, aquele também, esse aqui já é mais puxando para os esverdeados. Então ele está usando ali o eixo dos amarelos, esquentando para um lado, esfriando para o outro. Isso é que dá esse movimento, essa profundidade ali, né, dos verdes até chegar aos azuis, né? A gente vai percorrendo ali aquela dinâmica de matiz. Então ele está aproveitando a dinâmica de matiz para criar um ritmo importante dentro da expressão plástica ali do trabalho, né?
E desses verdes a gente vai chegar aos extremos, que seriam os azuis, né? Quando a gente encontra um azul, como esse da casinha aqui, como esse da carroça, isso cria um ponto de chegada, um ponto de estabilidade forte dentro da estrutura do quadro. Na casinha ali ele bota os tons mais, não chega a ser um vermelho forte, é um laranja mais avermelhado, que ao lado do azul, laranja é complementar do azul, cria até uma tensão ali mais franca do que se fosse o vermelho, mas também funciona como uma espécie de ponto estável dentro da composição do quadro. Quer dizer, estável em relação a essas dinâmicas de matiz, né? Vai ir até os tons laranja avermelhados e até os tons avermelhados. Quando não participa de nenhum e outro, você vê que ele aproveita ali toda a experiência que ele teve do início do trabalho dele, né, que é o estudo dos tons quebrados, dos tons terras, e vai colocar, por exemplo, essa cerca aqui, que não é uma coisa nem outra, é o terra de siena com branco, é o neutro, né? São neutros, ligeiramente violáceos, ligeiramente alaranjados, que variam ali, oscilam ali, indo em uma e em outra direção, mas que não participam ali das dinâmicas de matiz, são na realidade uma ruptura ali com as dinâmicas de matiz. Então ele só vai criar esses ritmos de dinâmica de matiz nos locais ali onde ele acha interessante disso ser aproveitado. Esse trabalho aqui também é interessante nesse momento, apesar da gente já ter estudado ele no estudo de saturação de cor, eu queria só chamar a atenção de que ele corrobora ali com o fato afirmado antes de que o Van Gogh está pensando essa relação entre a cor e a luz, quer dizer, esse movimento, utilizar a cor como um elemento importante na estrutura de claro-escuro do quadro, né? Então você vê que ele, a rigor, ele está fazendo uma divisão aqui, por exemplo, entre a área de sombra dessas casas e a área de luz, que é estritamente cromática. Não há mudança de claro-escuro entre uma área e outra. É mais a cor que está funcionando ali como um elemento tonal. É claro que ele poderia ter usado um verde, assim, então ele utilizaria o tom escuro da cor, mas ele bota branco mesmo nesse verde, chama ele para uma área tão luminosa quanto aqueles amarelos alaranjados, para haver só uma divisão cromática, e assim ele conseguir esse efeito de sombra estritamente pela cor e não pelo aspecto tonal em si, né? O eixo cromático do trabalho, é evidente, é também o amarelo, né? O amarelo vai esquentando para um lado, esfriando para o outro, até chegar nos tons mais avermelhados e mais azulados, que a gente tem o céu inteiro, o vermelho do lado do azul, né? São pontos sempre de grande peso visual dentro desse ritmo, desse contexto de cor criado, mas o balanço todo, o eixo de cor do quadro todo é pensado em torno dos amarelos, apesar de ele estar pensando essa simultaneidade aí entre cor e claro escuro e inclusive as dinâmicas de saturação, né, que a gente já viu anteriormente. Então, na realidade, boa parte desse bloco aqui do estudo dos amarelos, ele pode ser aproveitado aquelas análises que a gente fez no estudo da dinâmica de matiz, quando a gente estudou as cores, né, no bloco inicial.